A Bíblia fala assim: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, nessa noite, eu espero que, enquanto eu falar aos seus ouvidos físicos, o Espírito de Deus fale aos ouvidos do seu coração, aos ouvidos da alma. Então, que você possa estar atento com seus ouvidos, não só os físicos, mas também os ouvidos do seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que ela se divide em Velho Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento. O último livro do Velho Testamento é o livro de Malaquias. E o primeiro livro do Novo Testamento é do Evangelho de Mateus. Entre esses dois livros, Malaquias e Mateus, houve um silêncio de Deus por 400 anos. Os profetas não falavam mais, não haviam mais revelações divinas. Foi um tempo que Israel estava bem longe de Deus, esqueceram de Deus. Mas havia uma promessa de que o Messias, aquele que vinha para salvar, para remir Israel, e muitas pessoas esperavam a chegada do Messias, que seria Jesus. E assim começa o Novo Testamento. Houve nesses 400 anos, o povo persa governou a Europa, parte da Ásia, o Oriente. Depois, o povo grego também dominou aquela região, até chegar ao Império Romano. O Império Romano, muito forte, dominando toda a Europa, dominando toda a Ásia e também ali aquela região do Oriente. Israel também estava sob o jugo do povo romano e naturalmente sofria, pagava muito imposto, ou seja, era dominado pelo Império Romano. E foi nesse contexto que o anjo do Senhor visita Maria e fala que ela seria mãe daquele que viria a ser o Salvador. E Jesus nasce lá em Belém. Cresce. Até os 30 anos, Jesus trabalhou com seu pai, José. Ele era marceneiro. O filho sempre acompanhava a profissão do pai. E naturalmente que a marcenaria naqueles dias era serviço pesado. Não havia os recursos que hoje existem. Tudo elétrico. Serviço mais leve. Era trabalhar com machado, trabalhar na madeira, carregar troncos pesados. Por isso que a Bíblia fala que Jesus era homem de trabalho, homem de dores. E chega até a afirmar, o profeta Isaías, que não havia nenhuma beleza nele para que nós o desejássemos. Porque era homem de trabalho, homem que pegava ali no pesado. Mas como a maioridade do povo judeu era aos 30 anos, então até aos 30 anos Jesus estava em sua casa, com seu pai, com sua mãe, trabalhando ali. Quando chega seu aniversário de 30 anos, já era maior de idade, ali inicia o princípio do seu ministério. Jesus
é batizado por João Batista. Logo após o seu batismo, ele foi para o deserto, onde ficou 40 dias em jejum e oração, porque Jesus é Deus, mas também ele era 100% homem, nasceu da mulher. E ele, nesses 40 dias de jejum e oração, se preparando para o ministério que o aguardava, que não seria fácil. Nós encontramos o seu batismo ali no Evangelho de Mateus, a tentação de Jesus, continuando. E quando termina os 40 dias de jejum, onde ele foi tentado pelo diabo, a Bíblia nos fala que Jesus retorna. Ele que morava na cidade de Nazaré, nos dias de Jesus, ali em Nazaré, Nazaré era uma pequena vila. Os historiadores falam que devia ter de 50 a 70 casas apenas ali em Nazaré. Jesus muda de Nazaré para a cidade de Cafarnaum. Era uma cidade maior, perto do mar da Galileia. E foi ali que Jesus começa seus primeiros passos no ministério, chamando os primeiros discípulos, chamando os seus primeiros discípulos. E os primeiros deles foram Pedro e André. Eles eram pescadores, estavam ali cuidando da sua rede, quem sabe voltando de uma pescaria, limpando a rede, e Jesus passa por eles. É interessante o que a Bíblia fala, que Jesus os chama e diz: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de almas. E está escrito que imediatamente eles deixaram a sua rede. Pedro e André acompanharam Jesus. Eles não ficaram pensando. Eles imediatamente obedeceram, foram para Jesus e tornaram-se os primeiros discípulos. Mais adiante, também em outro barquinho estavam mais 2 irmãos, Tiago e João. E Jesus os chama. E eles também deixam o barquinho, eles estavam no barco, eles saem do barco e seguem Jesus. E passam a caminhar com Jesus. Não ficaram preocupados. E a rede? E o barco? Eles ouviram a voz do Senhor e tomaram uma decisão de seguir, de estar com Ele, de estar com o Mestre. Nesses dias a fama de João Batista era grande. João Batista era tido como profeta. E, consequentemente, eles estavam esperando a vinda do Messias. E eles viram o batismo de Jesus, Jesus sendo batizado. Eu fico aqui impressionado com o que aconteceu no batismo de Jesus. Quando ele está na água, João está para batizá-lo. Uma voz do céu fala: aí está meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Ali o pai falava, o filho estava na água, e ao mesmo tempo o Espírito Santo em forma de pomba paira sobre Jesus. Ali nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi uma cena maravilhosa, o batismo nas águas. A princípio João Batista falou: sou eu que quero ser batizado por ti. Mas Jesus fala: é necessário para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então Jesus foi batizado por João Batista. E o batismo é o primeiro passo que nós damos quando nós aceitamos Jesus, porque o batismo nos identifica com Jesus.
quando nós somos batizados nas águas, é simbólico. Assim como Cristo morreu, nosso velho homem é sepultado nas águas pelo batismo. E assim como Cristo ressuscitou, quando nós saímos das águas, nós cremos que estamos saindo ali para viver uma vida nova. Por isso o próprio Jesus, quando foi logo após a sua ressurreição, quando ia ser assunto ao céu, ele disse: aquele que crer e for batizado será salvo. É por esse motivo que a igreja evangélica não batiza criança. Porque Jesus disse: das tais é o reino dos céus. A criança não tem pecado. Mas o batismo é para aquela pessoa que se arrepende. Por isso a primeira pregação de Jesus foi essa: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, o arrependimento é que leva a pessoa ao batismo. Ela reconhece que é pecador, e nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então a pessoa desce as águas do batismo, dando seu testemunho: eu creio em Jesus, eu creio que Ele morreu por mim, eu creio que Ele tomou os meus pecados, eu creio que o seu sangue foi derramado para me justificar diante de Deus. O seu sangue foi o preço pago pela minha vida. Por isso que o apóstolo São Pedro falava assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que você foi resgatado da sua maneira antiga de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Então é dessa forma que Deus vê o sacrifício de Jesus. O sangue derramado é precioso aos olhos de Deus. E quando nós cremos na morte de Jesus, que Ele morreu no nosso lugar, tomou os nossos pecados são perdoados. E descemos as águas do batismo em obediência, porque sabemos que fazemos parte da família de Deus. Então, Jesus começa a pregar: arrependei-vos. E aí se cumpre uma profecia do Velho Testamento, que dizia assim, que aos que moravam, aos que habitavam na região, no vale da sombra da morte, a luz raiou. Ou seja, o homem estava longe de Deus, separado de Deus, pelos seus pecados. Então Jesus foi essa luz que veio dissipar as trevas, a luz que veio para iluminar aqueles que estavam em trevas. E várias vezes Jesus afirma: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então se cumpriu ali aquela profecia aos que estavam assentados na região do vale da sombra da morte, a luz raiou, ou seja, a esperança. Jesus, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ali então os discípulos começam a segui-lo, outros se aproximam, e chega dias depois, uma multidão estava seguindo Jesus, porque Jesus não só ensinava, Ele não só pregava, mas Ele curava todos os enfermos que o buscavam. Isso está escrito no capítulo 4 de Mateus, que Jesus então, Ele ensinava nas sinagogas, Ele pregava o evangelho do reino dos céus e curava os enfermos. Então, de toda parte, afluíam pessoas para ser abençoadas, para ser curadas por Jesus. E coisas extraordinárias aconteciam. E naturalmente que uma multidão agora estava ao seu derredor. E foi ali então que Jesus, Ele traz um ensinamento que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Ali Ele ensina a respeito do céu.
ele ensina a respeito de servir a Deus. Ele dizia: ninguém pode servir a dois senhores. E ele fala assim: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era o deus da riqueza. Ele dizia: não tem como você servir a dois senhores, porque você há de agradar um e desprezar o outro. Então Jesus ali ensina a fazer tesouro no céu, a juntar tesouro no céu, onde a traça não corrói, aonde o ladrão não rouba. Ou seja, a pessoa se preocupar com o espiritual. Porque a nossa vida aqui é curta diante da eternidade. A nossa vida, 70, 80, hoje o pessoal está chegando a 90 anos. Mas isso não é nada diante da eternidade. E aqui, no Sermão da Montanha, ele ensina: se esforce para entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas a porta estreita, o caminho estreito, são poucos os que o encontram. Quando ele fala a respeito do caminho largo, é a vida que as pessoas levam sem Deus, sem compromisso com Deus. Não se preocupa com o pecado, vive sua vida errada, vício, mentira, engano. Então é o caminho largo. Ah, mas eu tenho um coração bom. Mas a Bíblia fala: há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o final deles é a morte. A Bíblia fala que existe um só caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus é esse caminho. Ele é a porta. Ele disse: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará pastagens. Então Jesus é essa porta. Jesus é o caminho. E foi nesse Sermão da Montanha que Jesus também fala a respeito de um grande mal que está acontecendo hoje, em todo lugar. Tantas pessoas deprimidas, sofrendo com depressão. Tantas pessoas vivendo ansiosas. Os consultórios médicos vivem lotados. Ansiedade. Tanta gente sofrendo. Solidão, suicídio. Enfim, Jesus fala algo sobre isso. Eu gostaria até de ler para vocês no capítulo 6. No versículo, quero ler para vocês agora, no versículo 24. Não, isso é o que eu já falei. Ninguém pode servir a dois senhores. Mas o 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de vestir, ou de beber, nem quanto ao vosso próprio corpo. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Aí então ele fala assim: olhai para o lírio do campo. Primeiro ele chama a atenção das pessoas. Não fique tão preocupado. Tem pessoas que só se preocupam com aqui e agora. Ele fala assim: olhai para o lírio dos campos. Eles não fiam, eles não tecem. Mas ele fala que nem mesmo o grande sábio Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com tanta majestade como o lírio que Deus veste no campo. Aí ele diz também: olhai para as aves do céu.
Elas não semeiam, elas não guardam em celeiro, mas o Pai Celestial cuida delas. Então o Senhor Jesus estava mostrando, Deus cuida da ave, Deus cuida do lírio lá do campo, Deus veste o lírio do campo. Ele estava ensinando a respeito que Deus cuida de cada um que confia nele. Eram os primeiros discípulos chegando, se aproximando, conhecendo Jesus. E Jesus mostrando que vale a pena confiar em Deus. Vale a pena crer nele. Se ele cuida da ave do céu, se ele cuida do lírio do campo, Jesus fala, quanto mais vós, seu valor é maior. Então esse ensino de Jesus era para aquelas pessoas que estavam se aproximando de um Deus que cuida de nós, de um Deus que cuida como o pastor cuida da ovelha. Por isso que o salmista dizia que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e foi isso que Jesus fez, deu a vida por nós na cruz. E ele inicia o salmo dizendo, ele é meu pastor e nada me faltará, ou seja, ele cuida de mim, ele cuida de você. Quando você confia nele, sabe que sempre Deus abre uma porta de escape. E ele continua falando aqui, capítulo 6 mesmo. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas, as pessoas sem Deus se preocupam, procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que você necessita de todas essas coisas. Então ele fala, olha, confie em Deus. Mas o segredo é esse. Buscai primeiramente o reino de Deus. Eu fico aqui imaginando aquelas pessoas que vieram de tantos lugares para ser curado, para ser liberto, para ser abençoado. E agora Jesus ensinando eles. Olha, Deus cuida, Deus é Pai, Deus, Ele não vai deixar nada te faltar. Ele é socorro bem presente, Ele é o seu escudo, Ele é a sua fortaleza. Mas o segredo é esse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, agradar a Deus, adorá-lo, servir a Ele, andar na presença dEle, buscar a sua face, buscar a sua presença e fazer aquilo que a palavra ensina. Se desviar do mal. Se a tua mão te escandaliza, tira a sua mão. Se os seus olhos te escandalizam, tira os seus olhos. Tenha prazer na lei do Senhor, na sua lei medite de dia e de noite. Ele fala que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, de noite. Por quê? Porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ela nunca vai estar seca. Ele diz que suas folhas vão ficar verdinhas, cujas folhas não caem, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas aquele
que teme a Deus, tudo quanto ele fizer vai prosperar. Esse é o segredo. A pessoa, quando ela vem para Jesus, ela ouve o chamado de Jesus: não quereis vir a mim para ter vida? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando a pessoa vem para Jesus, Jesus tira todo aquele peso, aquele fardo. Porque muitas pessoas vivem com fardo pesado. Decepção, tristeza, angústia, derrota, fracasso. Uma vida de sofrimento, de lágrima. Nada dá certo, caminhos fechados. Mas ela vem para Jesus e Jesus tira aquele fardo pesado das suas costas. Jesus alivia. É por isso que a palavra do Senhor fala: o reino de Deus é gozo, paz e alegria. Quando você recebe Jesus, é como o próprio Jesus conta essa parábola. É como você encontrar uma grande pérola. Você deixa tudo que tem, vende tudo que tem para comprar aquele campo onde está a pérola. E é isso, gente. O peso, a vida velha, fica para trás. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. Agora é Jesus. Eu avanço para as que estão diante de mim. É uma nova vida. Vou buscar o reino de Deus, a sua justiça. E eu sei que as demais coisas Ele vai acrescentar na minha vida. Ora, é aquele Jesus que está de braços abertos, chamando o homem, convidando o homem. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Oh, meu querido, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Buscai primeiramente o reino de Deus. Prioridade. As pessoas que não conhecem a Deus, ela prioriza tantas outras coisas. Mas aquela pessoa que conhece Jesus, ela sabe que se priorizar Jesus, olhar para Jesus, Ele ser o nosso alvo, estamos focados nele, todas as demais coisas Ele acrescentará na nossa vida. E esse Jesus é poderoso. Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Sim, Ele salva o homem. Ele perdoa os pecados. Ele transforma a vida do homem. Ele faz do homem uma nova criatura. A pessoa passa a crer num Deus que não está distante, um Deus que está bem juntinho. Um Deus que está dentro do seu coração através do Espírito Santo. Um Deus que está com ele. Mas é um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Um Deus que responde oração. Um Deus que dá força para ele vencer. Não foi à toa que o salmista disse: com meu Deus eu saltarei muralhas. Ou seja, se você não saltar, ele derruba as muralhas, como fez em Jericó. É um Deus que sempre cuida de nós, nunca deixa sermos tentados além da força que temos para suportar. A Bíblia fala que, se for uma luta muito grande, nós podemos ter certeza que Ele sempre abre uma porta de escape. Ele é real, é um Deus poderoso. Ele está no céu, mas Ele está conosco nesta noite, nesse lugar. Ele é um Deus que cura as enfermidades. Por isso que a Bíblia fala: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. É o mesmo Deus que abriu o mar para o povo de Israel passar. Fez o impossível acontecer. E Deus, Ele faz o impossível, se preciso for, para abençoar a sua vida. Tenha certeza disso. Creia nisso. Mas o importante é você saber que o segredo da vitória é buscar o reino de Deus e a sua justiça.
sabendo que as demais coisas vos serão acrescentadas. Você busca Deus, Deus te abençoa. Ele acrescenta aquilo que você precisa. É a bênção no seu casamento. É a bênção no seu lar, na sua família. É a bênção no seu trabalho. Irmãos, é abençoado o homem que teme a Deus. O Salmo 128 fala, bem-aventurado o homem. Vamos acrescentar, bem-aventurada a mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois feliz será, e tudo te irá bem. As promessas de Deus, continuam no Salmo 128, a bênção na esposa, a bênção no marido, a bênção nos filhos, a bênção no lar. Gente, quantas pessoas, quanto testemunho de casais que viviam se guerreando, lares que eram um verdadeiro campo de batalha, mas quando Jesus entra, as trevas vão embora, vem paz, gozo, alegria, é uma nova vida. É isso que é Jesus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando você encontra Jesus e busca o seu reino, Ele não só te dá a salvação, mas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida também. Tenha certeza que você vai experimentar algo que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram e que não subiu ao seu coração. Deus tem reservado para aqueles que o amam. É um Deus que ouve, é um Deus que estende o braço para abençoar. Mas primeiro Ele fala, vinde a mim, vem para Jesus. Não espere, sabe por quê, gente? A nossa vida é como vapor. Está escrito em São Tiago, a nossa vida é como a nuvem. Em outra versão, é como vapor, que de um momento para o outro desaparece. Ou seja, nós não podemos dizer que amanhã estaremos vivos, mas nós temos uma eternidade pela frente. Por que adiar? Por que não ser agora? Agora é o momento, agora é a hora. Aí no seu lugar, abre o seu coração e fala, Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, perdoa os meus pecados. E a partir de hoje, comece a buscar as coisas de Deus. E você vai perceber que há uma grande diferença quando você está com Deus. Quando Deus está na sua vida. Quando você prioriza Deus. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque-se em pé no seu lugar nesta noite.